Oi, meus queridos, nos encontramos de novo para mais um estudo no livro de Apocalipse. Desta vez, vamos ver o capítulo 18. Nós, nessa sessão, que envolve os capítulos 17 até 19, fala da queda dos aliados do dragão. Antes da gente começar a estudar, umas recomendações. Fique sempre com a Bíblia aberta no livro de Apocalipse, no capítulo 18, para você poder ir acompanhando as referências, acompanhando o texto à medida que vamos falando. Alguns textos de outros livros ou outros capítulos de Apocalipse, eu faço a leitura aqui, mas do capítulo 18, depois de ter feito a leitura, eu vou fazendo referência e você vai podendo acompanhar. Se for preciso, você dá uma pausa na exibição do vídeo, volte, tire suas dúvidas e aí pode mandar as suas perguntas no nosso grupo, ok? Antes ainda de lermos o texto, vamos orar, porque Deus é quem entregou a palavra e Ele, através do seu Espírito, é que pode nos fazer entendê-la. Feche os seus olhos. Pai amado, nós te damos graças. O Senhor é Deus Todo-Poderoso que governa tudo que existe. Ainda que as coisas estejam difíceis diante dos nossos olhos, muitas vezes passamos, não só nos dias de hoje, mas outros tempos de dificuldades, mas estamos contigo e o Senhor está dirigindo a história para o teu propósito bom, para inaugurar plenamente com todos os teus filhos o reino eterno. Agora que vamos ouvir, ler, acompanhar a tua palavra, que o Senhor nos ilumine, nos dê entendimento e nos dê um coração inclinado a dar ouvidos à tua voz, muito mais do que apenas escutá-la. Que o Senhor nos faça obedientes em nome de Jesus. Amém. Como eu disse há pouco, essa sessão do capítulo 17 até o 19 fala da queda dos aliados do dragão. Na sessão anterior, que terminou no capítulo 16, fala do que acontece com os homens, os ímpios, que não ouvem o evangelho e têm a marca da besta. Agora, nessa sessão, nós vemos a queda dos aliados. Havia sido mostrado ao apóstolo João uma meretriz sentada sobre muitas águas. É o que a gente vê no capítulo 17. Uma mulher ricamente vestida e adornada, montada sobre uma besta escarlate e com um cálice repleto de abominações e imundícias. Seu nome estava escrito bem na sua fronte: Babilônia, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. O mesmo anjo que lhe mostrou explica a ele a visão. A meretriz Babilônia é figura da sedução anticristã promovida pelo mundo e está associada e a serviço dos governos anticristãos ao longo da história. É a besta que está ali, na qual ela está assentada. Sejam os governos anticristãos antigos, Babel, Assíria, Babilônia, os Medo-Persas, a Macedônia, ou o que imperava naqueles dias, Roma, ou todos que ainda estão por vir. Sempre auxiliados por homens com influência, às vezes não são homens só que estão governando, mas são homens chamados reis, mas sem reino, no sentido que eles têm, o poder deles está na influência que eles exercem, seja em alguma área ou em algum lugar, por um breve tempo. A própria besta, na iminência da volta de Cristo, se manifestará, proveniente dos 7 grandes impérios anteriores, mas ela caminhará para a destruição, como os governos anticristãos tiveram a sua ruína no passado. Depois destas coisas é que João teve a visão e ouviu da queda da Babilônia. E por isso é o que tratamos no capítulo 18. Eu vou ler os 2 primeiros parágrafos, depois
o outro parágrafo longo e, por fim, um parágrafo curto, porque para a gente ir acompanhando melhor. Então, abre aí na sua Bíblia, capítulo 18, de 1 a 8. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe o dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida de tormento e pranto. Porque diz consigo mesma: Estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome. E será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. João viu um anjo com grande autoridade, cuja resplandecência iluminava toda a terra. Veio descendo do céu e anunciou a queda da Babilônia. É o que vemos dos versículos 1 a 3. E é uma referência já comum, já conhecida dos crentes, porque os profetas já falavam disso. Eu leio para os irmãos Isaías 21, 9. Eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse: Caiu, caiu, Babilônia, e todas as imagens de esculturas dos seus deuses jazem despedaçadas por terra. Então vejam um anúncio da queda da Babilônia, antes mesmo da Babilônia ser um grande império mundial com os caldeus. Jeremias, que aí sim presenciou os caldeus dominando, diferente de Isaías, mas dominando o povo de Judá e levando cativos, ele também fala no capítulo 50, versículo 2, no capítulo 51, versículo 8, que eu leio agora. Anunciai entre as nações, fazei ouvir e arvorai estandarte, proclamai, não cobrais, dizei, tomada é a Babilônia, Bel está confundido e abatido Merodach, cobertas de vergonhas estão as suas imagens e os seus ídolos tremem de terror. Repentinamente caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua ferida. Porventura, sarará? É tão certa a queda da Babilônia que ela foi anunciada como já ocorrida. Veja, Isaías fala que ela já aconteceu quando nem ela tinha se erguido, a cidade em si, mas se referindo a algo mais aqui no livro de Apocalipse. Jeremias, a mesma coisa. E aqui no livro de Apocalipse é isso que o anjo grita: caiu a Babilônia. Então é algo tão certo que está pleno de sabedoria de que ele vai acontecer, porque está nos decretos de Deus que ele está noticiando aqui à igreja, que ela é anunciada como já tendo ocorrida. A causa da queda vem anexa ao seu anúncio. As nações, os reis e os mercadores se encantaram e se refastelaram com seus prazeres e riquezas. É o que lemos no versículo 3. Os mercadores aqui figuram todos aqueles que devotaram o seu amor ao mundo e às coisas que há no mundo.
Outra voz do céu, então, faz uma grave advertência aos crentes, que se retirem da Babilônia. Deus, em todas as épocas, faz esta advertência ao seu povo. Eu leio novamente Isaías, agora 48, versículo 20, e capítulo 52, versículo 11. E Jeremias, capítulo 50, versículo 8. Saí da Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai isto com voz de júbilo. Proclamai-o e levai-o até o fim da terra, dizei, o Senhor remiu a seu servo Jacó. Jeremias, a mesma coisa. Fugi do meio da Babilônia, saí da terra dos caldeus, e sede como os bodes que vão adiante do rebanho. Isto, essa repetição de Deus advertendo o seu povo, os crentes, a deixarem a Babilônia, confirma aquilo que nós já vimos lendo os outros capítulos anteriores de Apocalipse. Babilônia representa o centro da sedução, não só no fim dos tempos, mas em toda a história, ainda que tenha outro nome, não seja exatamente Babilônia, como naqueles dias a Babilônia era uma figura de Roma. Mas se a gente voltar bem lá atrás, no livro de Gênesis, nós temos em Gênesis 19:15 o mesmo anúncio para Ló. Lemos assim: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, então olha a urgência, apertando, apressando. Levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Quer dizer, para que ele não pereça junto. Retirar-se da Babilônia, então, significa não se deixar seduzir com suas tentações, não ter comunhão com ela, não ser cúmplice dos seus pecados. É isso, porque o próprio Jesus falou, não rogo que os tires do mundo, mas que os livre do maligno. Então, se esta foi a oração de Jesus, e se a Babilônia significa todo o mundo com o sedutor, nós temos que sair do mundo? Não. Nós temos que não ter comunhão com a sedução e os pecados do mundo. Quem participa dos prazeres do mundo ou aprova aqueles que o fazem, participarão dos flagelos. Paulo já tinha escrito aos Romanos logo no começo da sua carta. Romanos 1:32 lemos assim: conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, quando aprovamos, nós estamos sendo coniventes e participamos dos mesmos flagelos. Há um momento em que as impiedades do homem se acumulam até o céu. E Deus age, mostrando que não esqueceu dos seus pecados. É o que vemos aqui no versículo 5. E se nós citamos a destruição de Sodoma e Gomorra e Ló saindo correndo de Sodoma, em Gênesis capítulo 19, versículo 13, é essa referência que encontramos. Falando a Abraão, Deus diz assim: pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. É assim que Ló é alertado, não Abraão. Paulo, agora falando para a igreja, Romanos 9, 22 e 23, diz assim: que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Então Deus parece que está deixando correr frouxo? Não. Ele, no seu tempo, vai mostrar que está vendo, ouvindo e não esqueceu os pecados e livra o seu povo. Os flagelos sobre a Babilônia, isto é, sobre o mundo ímpio, é uma retribuição ou uma paga pelos seus atos. É o que lemos no versículo 6. Talvez você olhe assim:
O dobro? Então, será que não é uma punição maior que a culpa? Não, ainda que encontramos no texto bíblico o dobro, é exatamente o que lhe cabe. É exatamente isso que cabia de pagamento. Se pensarmos que o povo conhecia bem a Escritura, o povo de Deus, havia todo esse pagamento registrado na lei. Em Êxodo 22, de 2 a 4, temos isso bem claro. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando tal sucedeu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Então veja, quando tem essa extorsão, esse roubo, aquilo que foi encontrado com ele deve ser devolvido, mas não só aquilo, o dobro. Por isso que nós temos ali uma referência para o povo de Deus sobre a queda da Babilônia, que ela vai pagar exatamente o que deve pagar. Não vai ser abrandado e nem vai ser mais do que isso. O tormento e o pranto, que o texto também coloca, são o pagamento justo para o seu orgulho e arrogância. Ela que se dizia, nada vai me acontecer, estou aqui, sou a rainha e tudo mais. Então, porque ela se exaltou, presunçosa, inatingível. Veja que esta frase dela é muito semelhante à que lemos em Isaías e Jeremias, como se a Babilônia também estivesse falando isso. Então é muito fácil para aqueles que conhecem a Escritura perceberem o quadro que está se desenrolando na frente dos seus olhos. Isaías 14, versículos 13 e 14 diz assim: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. No capítulo 47, versículo 8, diz assim: Ouve isto, pois, tu, que és dada a prazeres, que habitas segura, que dizes consigo mesma, eu só, e além de mim não há outra, não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. É algo semelhante ao que encontramos ali Deus censurando a Babilônia de todas as épocas. Jeremias 50, 29. Convocai contra a Babilônia a multidão dos que manejam o arco. Acampai-vos contra ela em redor, e ninguém escape. Retribui-lhe segundo a sua obra, conforme tudo o que fez, assim fazei a ela, porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. A arrogância da cidade mundana, do mundo, oferecendo prazeres e pecados e sedução e alegrias contrárias a Deus, desafiando o Senhor, é essa soberba e arrogância que encontramos na Babilônia. Então, isso, para esta inatingível, porque ela se colocou assim, arrogante, presunçosa, inatingível, se exaltando, por isso cairão sobre ela numa única ocasião, morte, pranto e fome. E ainda mais, será consumida pelo fogo. O fogo é a expressão do juízo do Senhor Deus Todo-Poderoso. Já no anúncio, na pregação de João Batista, é isso que encontramos. Mateus 3, de 10 a 12, fala um pouco disto. A fala de João Batista é assim: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão.
limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Aí está anunciada a queda. No parágrafo seguinte, lemos um lamento, um choro tríplice dos reis da terra, dos mercadores e dos navegantes, que é seguido pela exultação nos céus e dos salvos. Eu leio então do versículo 9 até o versículo 20. Acompanha na sua Bíblia. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio e conservando-se longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade! Pois em uma só hora chegou o teu juízo, e sobre ela choraram e prantearam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérola, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e de toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, de cavalos e de carros, de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti e para ti se extinguiu. Tudo o que é delicado e esplêndido e nunca mais serão achados. Os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto, e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservam-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se comparará à grande cidade? Lançaram o pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navio no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. O primeiro lamento é dos reis da terra. Os homens com poder e com influência, sejam os governantes ou aqueles apenas influentes. Eles se deixaram envolver com as seduções, viveram o luxo, por isso de longe se entristece pelo juízo que caiu sobre ela, no versículo 10. Esse lamento não é de um arrependimento do que fizeram, mas de tristeza por não ter mais os prazeres que a cidade, que o mundo oferecia. Choram em seguida os mercadores, que amaram os bens, a luxúria do mundo, porque com a queda de Babilônia, todas as suas mercadorias perderam seu valor. Ninguém mais as compra. É o que lemos no versículo 11. E nós vemos isso em duas parábolas de Jesus. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. É na parábola do rico e do Lázaro, Lucas 16, versículo 19. Ou a parábola daquele arrogante louco egoísta, Jesus contando para aqueles, para a condenação da avareza. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? É o que lemos em Lucas 12, 19 e 20. A lista de mercadorias destes mercadores aqui do livro de Apocalipse
A lista das mercadorias que eles oferecem mostra o desejo de todos aqueles que são envolvidos com os prazeres da Babilônia. Ouro, prata, joias, tecidos finos e tinturas caríssimas, como os artigos de luxo do vestuário da meretriz, que lemos no capítulo anterior. Capítulo 17, versículo 4 diz assim: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações com as imundícias da sua prostituição. Fora isso, prossegue a lista: mobília suntuosa e materiais empregados para fazê-las, especiarias e ungüentos, vinho e o melhor da comida, como o trigo e a flor de farinha, a farinha mais fina, carne de todo tipo e os mais variados meios de transporte, dando a comodidade àqueles que se deleitavam com os prazeres do mundo. E até vidas estavam ao seu dispor, escravos ou almas humanas. Esse é o retrato da opulência da cidade mundana de todas as épocas, onde se diz: eu quero, eu posso, eu tenho. Aliás, tem uma canção recentemente que pegou uma canção de um filme clássico dos anos 60, a Noviça Rebelde, The Sound of Music, que tem uma hora que ela fala para as crianças: pense em coisas que vocês gostam, que te dão alegria, para afugentar o medo. E recentemente uma cantora dessas modernas regravou, mas colocando: pensa em tudo que você deseja, toda a ganância do mundo para você. E eu quero, eu posso, eu tenho, eu consigo. Essa é a cidade. Esse é o mundo, que se serve até de pessoas, das almas, jogando com o imaginário popular, jogando com os anseios dos oprimidos para conseguir poder e prender eles e tantos outros mais na sua rede de sedução, de escravidão ao pecado. Todas as riquezas, bens, fartura e vidas perecem junto da Babilônia com a sua queda. Lembra que o texto que nós lemos aqui, nós encontramos também no passado. Eu volto à referência a Sodoma, que eu estou colocando ela como uma ilustração da Babilônia. Não precisa ser necessariamente a Babel ou a Babilônia, porque isso se refere a todas as épocas. Gênesis 19, 25 diz assim: e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. Seja com a queda da Babilônia literal, ou de Nínive, ou de Roma, sempre acontece isso. Aqueles que participam ali, descansados, como João escreve na sua primeira carta, o mundo se deita, jaz no maligno. A grandiosidade do seu luxo e a lascívia são destruídas, de modo que aqueles que se regalavam com estas coisas, vem o fascínio da cidade, que era ilusório, ela não oferece mais prazer. Nós encontramos na referência no capítulo anterior, capítulo 17, versículo 16, assim: os 10 chifres que viste a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, eles lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Então aqueles poderosos que não têm governo, os reis sem governo, mas são influentes, estão ali todos envolvidos em todo o êxtase da cidade mundana, depois descobrem que aquilo tudo não vale nada, é passageiro, só que aí se voltam contra ela, mas já é tarde. Mas o lamento que temos aqui, a tristeza, é também de quem queria os prazeres do mundo.
É este o lamento que encontramos aqui dos mercadores. A mesma coisa que olhamos com a saída de Ló, de Sodoma. Gênesis 19, 26 diz assim: E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Embora ela não tenha tido fogo e enxofre do céu sobre ela, ela pereceu junto com a cidade, porque estava ali se deleitando com ela. Era o seu lamento olhar para trás. O terceiro pranto é dos navegantes, de todos aqueles que viviam no mar. Aqueles que, embora vivessem fora da cidade, ainda assim se deleitavam com ela e participavam da sua opulência, como expressam no seu lamento. A tristeza é pela queda da cidade, e não porque eles colocaram o seu coração na luxúria da cidade. O que vemos? Os ímpios se deixam envolver pelo fascínio. Se voltamos lá atrás, quem é aqueles que estão se deleitando com a cidade? Capítulo 17, versículo 8. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, e vendo a besta que era e não era, mas aparecerá. Então eles se deixaram envolver pelo fascínio e depositaram sua segurança nos prazeres desta vida. Mas o mundo passa, e também o seu fascínio. É o que João escreveu na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Paulo não fez nada diferente disso, porque a aparência deste mundo passa, ou a fascinação, o encanto deste mundo passa. E com ele, os iníquos que estão ligados ao mundo, todos perecem. Então, os céus são convocados à exultação com a queda da Babilônia, porque lá estão aqueles que sofreram até a morte com a perseguição do mundo. Lá atrás a gente viu no capítulo 6 falando disso, quando os crentes que morreram clamam a Deus. Capítulo 6, versículos 9 e 10 diz assim, na abertura de um dos selos. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julga